Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto mais uma vez com vocês. Um dos assuntos que mais são questionados, que mais são discutidos entre os peritos atuantes e até mesmo aqueles peritos que estão iniciando nessa carreira, é a questão dos honorários periciais, que normalmente eles são sempre considerados excessivos, em que pese muitas vezes o trabalho a ser elaborado seja bastante elevado, ou seja, haja uma grande relevância, uma grande complexidade em tudo a ser avaliado para a feitura da prova pericial. Tá? Esta semana, na verdade, semana passada eu fui surpreendido. Eu recebi um e-mail, tá, do sistema Caju, que é o Cadastro de Auxiliares da Justiça aqui no Tribunal de Justiça, dizendo que eu fui destituído de um processo alegando como motivos honorários excessivos. Eu fui pesquisar e realmente eu fiquei bastante impressionado de ser destituído. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu apresentei minha proposta de honorários, como eu fundamentei minha proposta de honorários, como eu respondi às 3 impugnações da minha proposta de honorários, e a magistrada, ela não avaliou nada, absolutamente nada dos fundamentos que eu coloquei para mostrar que o valor que eu estava cobrando não era excessivo. Me acompanha aí. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Simplesmente recebi um e-mail dizendo: o senhor foi destituído do processo número tal, eu estou ocultando aqui o número do processo, em razão do seguinte motivo: honorários excessivos. Eu falei, pô, honorário excessivo? Será que realmente eu, eu apliquei honorários excessivos? Vamos ver aqui como que foi deferido o pedido das partes. As partes pediram, depois que eu apresentei 4 propostas de honorários, ou seja, a proposta original e mais 3 respostas às impugnações, que como vocês vão ver, em nenhum dos momentos as partes apresentaram qualquer prova de que o valor que eu estava aventando era excessivo. Vamos ver aqui o despacho desse magistrado, tá? Então aqui, ó, tendo em vista as ponderações apresentadas pelas partes nos sequenciais tal e tal e tal, que foram 3 impugnações, de rigor a substituição do perito ora nomeado. Ela não pensou sequer em, de repente, arbitrar o valor. Tá? Isso é um grande problema. Tá? Como vocês verão, esse trabalho é bastante complicado e, na verdade, eu não reduziria 1 centavo do que eu cobrei, vista a complexidade do trabalho que eu teria que efetuar. Tá? Então, ela foi bem incisiva aqui. Tendo em vista, em rigor, a substituição do perito, assim sendo, nomeia como perito, nos termos da decisão número tal, colocou aqui o nome do perito que me substituiu e pediu para que ele apresentasse a proposta de honorários. Tudo bem, eu vou mostrar agora para vocês toda a complexidade do trabalho que eu teria que elaborar. Tá? Se refere a um procedimento comum civil, uma ação revisional de contratos bancários. Tá? Então vejamos aqui a proposta que eu apresentei originalmente. Tá? Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, eu sempre coloco aqui um parágrafo dizendo que foi considerada a complexidade, o vulto, o risco, as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho, a qualificação do pessoal que eventualmente vai ter que me auxiliar para fazer esse trabalho e o prazo fixado para o término do labor pericial. Daqui na sequência, ó, vejam, eu ponderei aqui, ó, que o trabalho apresenta mais de 3.000 páginas, tá? E listei todos os contratos que teriam que ser revisados, ou seja, aqui acabou saindo o nome do banco, tudo bem, tá? Ó, um contrato de abertura de limite de crédito em conta corrente, da conta corrente número tal, com movimentações entre a data tal e a data tal, mais uma cédula de crédito bancário do ano de 2007, no valor de 50 mil, uma outra cédula de crédito bancário, 3 cédulas de crédito bancário, 4 cédulas de crédito bancário, 5 cédulas de crédito bancário, 6, 7, 8, certo? E mais aqui, ó, na verdade, ó, foram 10 contratos, sendo que esse último contrato aqui, vocês que já têm experiência,
que é um contrato de desconto de duplicatas, ele dá um trabalho imenso, imenso, porque para verificar se foi devidamente aplicada as taxas contratadas, que normalmente a taxa é definida só no borderô de desconto de recebíveis, você pode ter que avaliar uma porrada, uma imensidão de operações de desconto, tá? E daí aqui na sequência, ó, eu destaquei que não acobertará o contrato de arrendamento mercantil, né, visto que já havia sido feito um acordo entre as partes, tá? Daí aqui, ó, vejam que eu coloquei, ó, e ainda destaco que, embora acostado diversos borderôs de desconto de duplicatas, os quais permite a apuração dos juros remuneratórios praticados em cada operação de desconto realizado, o contrato firmado entre as partes nesta data aqui, e cujo saldo foi renegociado por outra cédula de crédito bancário, ou seja, o contrato da operação de desconto não está acostado aos autos. Beleza, eu até consigo verificar se foi aplicada as taxas de juros que foram definidas em cada liberação de desconto de recebíveis, mas eu não tenho um contrato que embasa esses borderôs, certo? Eu não tenho, digamos assim, um contrato MES. Tá? Daí aqui, ó, eu estou falando, da mesma forma, ainda não foi acostada aos autos a documentação suporte contratos para os seguintes valores inclusos na confissão de dívida realizada através dessa cédula de crédito bancário. Ou seja, tudo isso daqui foi renegociado. Ou seja, eu já estou falando, quando da minha proposta, que teriam que ser apresentados outros contratos, porque senão as respostas seriam prejudicadas. Tá? Então, ó, vejam, eu elenquei. Ó, isso que é assim que um perito deve elaborar, fundamentar a sua proposta de honorários, ou seja, dizer tudo o que ele tem que ver com base nos pedidos da parte. Ou seja, eu deixei bem claro aqui, ó, que para análise técnica requerida será necessária a análise das 10 operações de crédito acima listadas, o que demandará a recomposição de 9 anos e 10 meses de movimentação na conta corrente, que é um contrato que gera bastante trabalho para nós peritos, tá? A validação e operacionalização das cláusulas contratuais de todas as operações aqui discutidas, inclusive a apuração e validação das operações de desconto de recebíveis. Vejam, só a operação de recebíveis, ela demandará análise de 1.492 páginas que foram juntadas aos autos, tá? E daí aqui na sequência, tá? Ó, falei que vão ser atendidos 14 quesitos formulados pela parte autora, sendo importante destacar que a parte requerida, nesse caso, o banco requerido, não apresentou os eventuais questionamentos, ou seja, decorreu o prazo dele e ele não apresentou seus quesitos. Veja, o que eu fiz? Ó, eu coloquei aqui tudo muito bem detalhado, tá? Todo o tempo que eu gastaria para fazer a análise desses contratos, tá? Ou seja, aqui, ó, eu estimei que eu gastaria 42 horas, ou seja, um pouco mais do que uma hora de trabalho. Considerando aqui que essas 2 horas eu estou estimando honorários para efetuar a revisão do laudo pericial e juntado aos autos, né? São 40 horas de trabalho, uma semana. E vejam, ainda que isso daqui até eu vou mostrar para vocês que eu não enfatizei isso na hora que eu respondi as impugnações. Você conseguir aprovação de uma proposta de honorários de 9.600 hoje em dia é muito difícil. Vejam que eu nem cobrei valor de honorários excessivos. Eu cobrei aqui, ó, se considerar 9.600 dividido por 42 horas de trabalho, isso deu R$ 228,57, que é a metade, basicamente a metade dos honorários que foram determinados pela Associação de Peritos do Estado do Paraná, que é de R$ 472,50, ou seja, praticamente a metade. Tá? Praticamente a metade. Eu digo, se nós peritos fôssemos utilizar de forma integral o valor da hora técnica que são determinadas pelas diversas associações,
conselhos, ou seja, que regulamentam a atuação de cada área de conhecimento técnico, nós nunca conseguiríamos a aprovação dos nossos honorários. Então, infelizmente, embora a gente saiba, eu sei que esse trabalho vale mais do que 9.600, mas eu sei que como seria já difícil aprovar os 9.600, eu dei um desconto aqui de R$ 2.400 e fechei por R$ 7.200. Fiz aqui, ou seja, apresentei a proposta de R$ 7.200, certo? No final aqui, como eu já mostrei para vocês diversas vezes, certo? Eu coloquei aqui que eu avaliei cuidadosamente todos os argumentos apresentados pelas partes litigantes em relação aos honorários previamente propostos nesses autos. Ou seja, eu não fui o primeiro perito nomeado. Ou seja, alguém já cobrou mais do que eu cobrei aqui, tá? E enfatizei aqui, ó, buscou orçar o valor justo de seus honorários, tendo em vista a alta complexidade e volume de trabalho requerido para a elaboração da prova pericial, tá? Aqui, ó. Todavia, nenhuma das propostas apresentadas como paradigma pelos litigantes, ou seja, quando da nomeação do outro perito, é semelhante à presente demanda, de forma que esse perito comunica ser inviável apresentar valor inferior àquele abaixo apresentado, o qual considera, em respeito à confiança constantemente depositada nesse profissional. Essa juíza é uma das juízas que mais me nomeia, tá? Eu dei um desconto aqui de 1/4, 25%, para chegar nesse 7.200, tá? E daí aqui, para fechar, para a gente não estender muito esse vídeo, eu pedi a homologação de 7.200, solicitei o depósito dos honorários e assim por diante. O que acontece? Eu não vou apresentar aqui a impugnação das partes, senão a gente ia ter um vídeo aqui de, sei lá, 2 horas de duração. As partes impugnaram, tá? As partes impugnaram e eu apresentei, deixa eu fechar aqui, eu apresentei aqui a minha resposta à impugnação das partes, tá? Ó, então, vem a presença de Vossa Excelência apresentar sua manifestação acerca da impugnação da proposta de honorários periciais. Aqui, ó, você veja, aqui, como é a primeira resposta à impugnação, eu estou novamente enfatizando que essa ação apresenta mais de 10 mil páginas e tem a necessidade de revisão de 10 contratos de crédito, todos esses listados quando da apresentação da proposta original de honorários, e ainda referenciei o número da movimentação que está a proposta de honorários originais, certo? Enfatizei que será necessária a análise de 9 anos e 10 meses da conta corrente e revisão de todos os outros contratos, tá? Inclusive a operação de descontos recebíveis, que tem aquelas 1.492 páginas que eu já falei anteriormente, tá? Tendo em vista todo o disposto, eu coloquei aqui, ó, não merece o acolhimento da parte ré, a qual simplesmente afirmou que o valor proposto encontra-se acima do habitualmente praticado pelo mercado em ações revisionais semelhantes à hora em questão. Olha, eu digo o seguinte, com o devido respeito aos nobres patronos, tá? Eu digo que, sei lá, 95%, 99% dos advogados, ele costuma, eu acho que dar Ctrl+C e Ctrl+V nesse tipo de alegação aqui, mas ele não apresenta. Para ele conseguir fundamentar adequadamente a dita excessividade dos honorários periciais, ele teria que apresentar outra proposta que foi aprovada, que foi homologada, para revisar 9 anos e 10 meses de conta corrente, ou algo próximo disso, e mais 9 operações de crédito, operação de descontos duplicatas. Ou seja, qualquer coisa que o banco apresenta que seja fora disso, não tem nenhum padrão de comparação, tá? Então, aqui eu finalizei dizendo, ó, tendo em vista a não demonstrada alegada excessividade nos honorários originalmente propostos, ratifico a proposta de honorários anterior, no valor de 7.200. Eu deveria ter colocado aqui que eu dei 25% de desconto. Eu deveria ter enfatizado que eu dei 25% de desconto, como eu destaquei aqui na proposta original, tá? Ou seja,
esses R$ 2.400 aqui, corresponde a 25% de desconto sobre o valor que é um valor justo para realizar um trabalho dessa magnitude, tá? Tudo bem, o que aconteceu? Isso voltou. O grande problema, tá? O grande problema é que os cartórios, eles trabalham no automático, tá? Eles trabalham no automático. Eles pegam, o perito apresentou a resposta à impugnação de honorários, ele volta para as partes vão ter mais 15 dias úteis para responder, mais um mês, daí eles vêm com nova impugnação, você responde, como eu respondi aqui vou ver aqui a proposta 3, ó, veja aqui o que as partes disseram aqui, tá? Ó, novamente, eu falei aqui, ó, impugnação apresentada nessa movimentação, tá? E coloquei que não, novamente, eu para ser sincero, eu não estou mais nem, eu já detalhei, eu não estou mais detalhando novamente todos os motivos que conferem que o banco ou a parte que impugnou meus honorários não apresentou qualquer prova que o valor seja excessivo. Tá? Realmente, eu perdi a paciência, até mesmo porque isso é digamos assim, toma um tempo gigante do perito, tá? E infelizmente, os nossos magistrados, eles são extremamente mal assistidos. Ou seja, os que trabalham para eles, o pessoal dos cartórios, não vou dizer todos, mas a grande maioria, eles trabalham no automático, eles não olham, eles deveriam pegar a minha proposta original, depois que eu apresentei a impugnação, eles deveriam mandar os autos conclusos para o juiz e o juiz avaliar. Ele falou, não, o perito aqui, ó, ele orçou 9.600, ele deu 2.400 de desconto, chegou a 7.200, que dividido pelas 42 horas de trabalho dá tanto, tá? O banco disse que é excessivo, mas não apresentou prova e assim por diante. Mas não fazem isso. Fica nesse leve trás. Ou seja, essa minha terceira proposta aqui, ela foi novamente impugnada. Eu tive que apresentar uma quarta manifestação aqui, ó, acerca da impugnação que foi apresentada aqui nessa movimentação, 392.1, e que o banco réu, novamente, o que ele falou? Ele não apresentou nenhuma prova, ele só disse, acima do habitualmente praticado no mercado para ações revisionais semelhantes à hora em questão. Ele não mostrou nada que tenha o volume e a complexidade do trabalho que o perito que vai fazer isso daqui vai ter que avaliar, tá? Eu coloquei aqui, ó, isto posto, eu ratifico a proposta anteriormente apresentada nos movimentos tal e tal e tal, tá? No montante 7.400. E coloquei ainda aqui, ora, meritíssima, se tal fato é realmente verdade, por que motivos não acostou como paradigmas propostas apresentadas por outros peritos para trabalhos da mesma modalidade, complexidade e volume de trabalho? Ó, infelizmente, como vocês viram aqui, isso não deu em nada. Tá? O que eu digo, tá? O risco que todos nós corremos, tá? A gente não pode se submeter a fazer um trabalho por um valor injusto, tá? A qualidade desse trabalho aqui, tá? A qualidade desse trabalho, alguém que vier aceitar a um valor muito, muito inferior a isso, certamente a pessoa, para ela, vai achar que aquilo é um honorário bom, mas ela não vai saber todo, digamos, todo o tempo que isso vai levar, todo o trabalho, toda a complexidade que ela vai ter vai ter para elaborar a prova pericial, tá? Eu fiquei bastante chateado com isso, tá? Eu entrei em contato com o presidente da APEPAR, que é a Associação dos Peritos aqui do Estado do Paraná, mostrei para ele a forma que eu tinha apresentado a minha proposta de honorários, o valor que eu tinha proposto, e o que ele me disse, pô, Pedro, você até cobrou barato para todo esse trabalho. Ou seja, quer dizer que o valor que eu cobrei é excessivo, é injusto? Não. Quer dizer que, infelizmente, os magistrados, algumas vezes, eles vão passando para frente, talvez para não ficar mal com as partes, dizer que cerceou direito de defesa, porque a parte alegou que o honorário é excessivo, sem provar, né? Ou seja, não teve coragem de repente, arbitrar os honorários. De repente,
a juíza chegaria e arbitraria aqui, não, ó, tá, 7.200 não, sei lá, 7.000, 6.000 reais, 5.000 reais, eu poderia aceitar ou não. Eu não ia aceitar, mas seria mais justo se ela tivesse arbitrado o montante dos honorários. Tá? O que vai acontecer, gente? O trabalho pericial, ele vai ser um reflexo do valor que recebeu. Isso daqui vai cair, certamente vai cair na mão de alguém que não tem experiência, vai fazer um trabalho ruim. Posso estar errado, tá? Mas eu não acredito que um bom perito vá fazer o trabalho pericial a menos do que isso. E quem que vai ser prejudicado? Vai ser prejudicado o autor, vai ser prejudicado o réu e vai ser prejudicado o juiz. Porque vai, sei lá, vai levar tempo para fazer, de repente o trabalho vai ficar ruim. Com certeza o assistente técnico desse banco aqui, eu conheço o assistente técnico desse banco, ele tem assistentes técnicos muito bons. Se alguém apresentar um trabalho mal feito, o assistente técnico vai destruir o perito. E o que vai acontecer? Pode acontecer de ter que ser feita mais uma perícia. Entende? É complicado. Eu estou me estendendo muito aqui, gente. Eu me estendi muito aqui. Eu peço desculpas para vocês. Mas o que eu digo? Quando vocês fizerem uma proposta de honorários, sempre fundamentem muito bem a sua proposta de honorários, de forma que, quando impugnada, você tenha condição, ó, de bater em quem está dizendo que a tua proposta foi excessiva, certo? Você tem que ter fundamentos para dizer que a tua proposta não é excessiva. Tudo bem, você pode conceder desconto? Pode. Eu já concedi desconto aqui de partida. Depois eu não concedi mais desconto. Talvez se eu tivesse aqui na terceira, quarta vez, baixado, sei lá, para R$ 6.500, a juíza teria homologado a minha proposta. Pode ser. Às vezes a juíza nem olhou aqui que eu já concedi um desconto e falou, ele não concedeu um real de desconto, eu vou destituir. Vai destituir, mas pode cair na mão do mau perito. Tá? Gente, peço desculpas para vocês por esse vídeo extenso. Eu realmente estou indignado e sei que muitos de vocês sentem o mesmo que eu estou sentindo agora. Então eu peço para vocês que, inicialmente, curta o vídeo aqui, certo? Se inscreva no canal para receber notificações sempre que um vídeo novo for ao ar, tá? E compartilhe com outras pessoas que trabalham nessa área. De repente, pode encontrar alguma informação no meu canal que vá auxiliar na execução dos seus trabalhos, tá? E compartilhe com seus colegas, tá? E faça os seus comentários aqui nesse vídeo, tá? Os comentários de vocês são muito importantes para que eu possa continuar produzindo vídeos relevantes e que ajudem a todos os meus seguidores. Ok, gente? Fica aqui um grande abraço do Pedro Neto e nos vemos no próximo vídeo.